Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Domingo de alegria, domingo de paz, de celebração. Estamos desde cedo na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Queria te convidar a lermos o texto que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A partir do 18. A gente vai ler do 18, pelo menos até o 21, mas a gente vai seguir até o finalzinho do capítulo, tá bom? O tema é esse que está no quadro, a mensagem que divide. Esse é o tema que nós vamos refletir nessa noite. Fechando, então, o capítulo 1 de 1 Coríntios, dentro dessa nova série de mensagens que se chama Uma Comunidade Centrada na Cruz de Cristo. Tá bom? Diz assim o texto. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Só até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse culto de louvor e adoração. Obrigado por termos chegado até aqui. E agora obrigado também pela tua palavra, que foi lida e será exposta, Senhor, aos meus irmãos. Dai-nos, Senhor, da tua presença nesse lugar. Derrama, Senhor, sobre nós a tua unção e ilumina o nosso coração de uma forma tal que possamos comunicar, Senhor, a tua vontade para o teu povo. Que nesse momento só haja uma voz nesse lugar, não a do pregador, mas a do teu Santo Espírito. Fala com a tua igreja, consola, exorta e nos edifica, mas glorifica o teu nome acima de tudo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, nós estamos nessa série maravilhosa e eu me lembrei de uma frase que eu aprendi esse ano. Pastor Tiago Oliveira, pastor da PIB de Lisboa, no treinamento de pregação que fiz esse ano. E eu lembro que ele repetia a mesma frase algumas vezes. A gente repassou esse treinamento aqui na igreja e eu também precisei usar essa frase. A frase é mais ou menos essa. Toda estrutura revela uma ênfase. Então ele ficava repetindo isso o tempo todo. Toda estrutura revela uma ênfase. O que a gente faz quando a gente vai pregar? A gente separa o texto, a perícope, e a primeira coisa que a gente faz é olhar para o texto. A gente lê o texto algumas vezes e, lendo o texto, a gente consegue separar uma certa estrutura ali. Quantas vezes as palavras se repetem, por que o texto começa desse jeito e não do outro, né? O que vem no meio ali, o que vem no final, a quantidade de versículos, tudo isso é importante. E segundo esse professor, ele dizia isso, toda estrutura revela uma ênfase. E quando você olha para o primeiro capítulo de Coríntios, irmãos, isso é mais do que verdadeiro para 1 Coríntios capítulo 1, porque a gente está basicamente na terceira parte desse primeiro capítulo. Eu preguei a primeira parte, o pastor dele pregou a segunda e agora estou pregando a terceira. E quando você olha para essas três partes, você tem uma estrutura aqui. E eu queria dividir esse conhecimento com os irmãos rapidinho antes da gente entrar no texto. Então, na primeira parte, dos versos 1 ao 9, a gente viu que Paulo começa o texto, começa a carta, identificando a igreja dos Coríntios. A gente aprendeu que, diferente da conotação que se tem hoje, né, quando a gente pensa a igreja de Coríntios, geralmente não é uma igreja que a gente usaria como uma igreja modelo, né? Porque a gente sabe alguns problemas da igreja e a gente pensa já na igreja de Coríntios como uma igreja que não deve ser imitada. A gente viu, irmãos, que nada disso faz sentido com o nosso texto. Pelo contrário, Paulo abre a sua carta dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja saudável, que era uma igreja centrada, como a palavra que a gente usou aqui, por vários e vários motivos. Posso lembrar de alguns aqui. O testemunho de Cristo foi confirmado entre eles. Eles foram enriquecidos em tudo, principalmente quanto à graça, à palavra e todos os dons espirituais. Era uma igreja que aguardava ansiosamente a volta de Jesus Cristo e mais alguns outros e muitos motivos, a gente viu pelo menos 8 aqui, de que essa era uma igreja centrada. Então Paulo abre a carta aos Coríntios, não exortando a igreja, mas elogiando ela, saudando os irmãos. Bom,
Na segunda parte, aí sim, Paulo cita talvez o maior problema da igreja dos coríntios, que era a divisão. Paulo começa no verso 10 falando para eles, olha, o motivo pelo qual eu escrevi a carta é porque algumas pessoas da casa de Cloe me avisaram que há divisão entre vocês. E aí Paulo começa a apelar a esses irmãos e dizer, olha, isso é incoerente para o que vocês foram chamados, o que vocês estão defendendo, basicamente panelinhas no meio da igreja, a panelinha de Apolo, a panelinha de Cefas, a de Paulo e a de Cristo. Isso é incoerente, isso não faz o menor sentido. E Paulo, então, começa uma exortação e uma defesa sobre isso. E agora, irmão, seguindo na terceira parte e última parte do capítulo 1, o que a gente tem? A gente tem, basicamente, em resumo, Paulo falando sobre o conteúdo da mensagem do Evangelho. É isso que Paulo vai falar, o que ele vai chamar de a loucura da pregação, o que ele vai chamar da pregação do Cristo crucificado, é nada mais, nada menos do que o conteúdo da mensagem do Evangelho. Bom, tá, entendemos então as três partes. Agora, por que Paulo faz isso? Perceba bem, se a gente fosse ver aqui pela quantidade de versos, a gente já tem uma resposta. 9 versos na primeira parte, 7 versos na segunda e 13 versos nessa última parte. Então, pela quantidade, você já consegue perceber qual é a ênfase de Paulo, qual é a preocupação de Paulo e qual é a solução de Paulo. Tem um problema na igreja. Como é que a gente vai resolver isso? Irmãos, a gente vai resolver isso aprofundando ainda mais no Evangelho de Jesus. Essa é a ênfase dele. Essa é a preocupação do apóstolo. Então, a ênfase do capítulo 1 é mostrar que a mensagem da cruz, isto é, o poder de Deus, deu origem à sua igreja, salvou os coríntios e agora servirá para unificá-los ainda mais. Então, veja, há um problema na igreja. A igreja está se dividindo. Paulo, então, vai fazê-los voltar para o Evangelho, para uma mensagem que divide o mundo, mas que, com certeza, irmãos, une mais uma vez a igreja de Jesus Cristo. Amém? É sobre isso que nós vamos ver. Nós temos 4 passos aqui nessa caminhada e eu queria a sua atenção para que a gente pudesse avançar nesses passos. Me acompanhe, verso de número 18. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem se chama Uma Cruz, Dois Grupos. A mensagem que divide e a gente vai ver ela dividindo. Primeiro, uma cruz, dois grupos. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. A gente sabe, irmãos, que Paulo está dando continuidade ao argumento dele. A igreja está dividida. A igreja está fazendo panelinhas. Paulo diz no verso de número 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então a gente pode dizer que os versos 18 ao 31, irmãos, nada mais são do que uma expansão desse argumento, o argumento de Paulo no verso 17. E ele começa fazendo isso, mostrando que há somente um evangelho, uma mensagem, uma cruz de Cristo. Mas diante dessa cruz, 2 pessoas ou 2 grupos estão olhando para ela, mas elas vão ter entendimentos diferentes. E esse grupo já começa a aparecer aqui para a gente. Não sei se você percebeu. O primeiro grupo são aqueles que reputam a cruz como loucura. E Paulo chama eles de os que estão perecendo. Enquanto que o segundo grupo são aqueles que estão sendo salvos. Aqui a gente já começa a desvendar algumas coisas, mas eu queria chamar esses grupos de nomes diferentes. O primeiro grupo eu vou chamar de autodestrutivos. E o segundo grupo eu vou chamar de crentes. Você pode chamar assim, santificados, crentes, chamados, cristãos. Nesse primeiro grupo, irmãos, Paulo é enfático dizendo, olha, eles estão perecendo. Interessante aqui porque os verbos aparecem em tempos verbais, ou pelo menos em vozes diferentes. O primeiro verbo que fala sobre esses que são autodestrutivos está na voz média do grego, que significa uma voz reflexiva, ou seja, o sujeito pratica uma ação contra si mesmo. Ou seja, eles não estão sendo destruídos, eles estão destruindo a si mesmos. Enquanto o segundo verbo, na segunda frase, aparece na voz passiva. Ou seja, irmãos, quanto à salvação, nós não praticamos,
Nós não temos nenhum tipo de razão, nenhum tipo de ação. Nós recebemos ela como um dom gratuito de Deus. Veja que Paulo é cuidadoso com as palavras para já dividir esse grupo quanto pelo menos aos resultados. Onde cada um deles vai chegar. Por que eles vão chegar lá? A ideia aqui, irmãos, é que aqueles que olham para a cruz de Cristo e chamam a cruz de Cristo de loucura, estão apertando o botão da autodestruição, da autossabotagem. A cada passo que dão, estão caminhando para uma destruição. Agora, aqueles que olham para a cruz de Cristo e veem o Evangelho de Jesus, aceitam todas as implicações da cruz, como a gente vai ver mais à frente. Esses não, irmãos, estão numa caminhada, numa jornada para a nova cidade, a cidade santa, e estão sendo salvos. Mas Paulo vai um pouco além disso. Veja, Paulo vai um pouquinho além de apenas mostrar o final deles. Paulo fala sobre duas posições aqui. Eles estão diante da cruz, mas estão se posicionando. Por isso, irmãos, esse tema um tanto inusitado. Se o problema da igreja é divisão, por que Paulo traz uma mensagem que divide? Veja, isso é um tanto paradoxal, é um tanto estranho. Mas a ideia aqui é não divisão da igreja, mas divisão do mundo inteiro. Paulo, inicialmente, então, ele está colocando o mundo inteiro sob apenas dois grupos. Dois grupos. Perceba que não é diferença racial aqui. Não é diferença de classes aqui. Não é nem diferença nacional. Não importa a sua origem étnica aqui. Não importa o seu conhecimento intelectual ou que tipo de família você veio. Isso não é interessante aqui. O que é interessante é que, diante da cruz de Cristo, todo mundo tem que dar uma resposta. E, diante dessa resposta, você se coloca em um desses grupos. Ou você odeia a cruz de Cristo e reputa ela como loucura, como algo estranho, vergonhoso. Ou você olha para a cruz de Cristo com esperança no coração, lembrando e sabendo, Jesus Cristo deu a vida por mim. Claro, ele morreu por outros, mas em primeiro lugar ele morreu por mim. Amém? Por isso eu pergunto inicialmente, já para a gente começar os trabalhos aqui. Veja, que grupo nós estamos? De que lado você está? E sim, eu estou perguntando para crente. É para você que está aqui, é para mim, para todos nós. Você vai entender que esses verbos que vão aparecendo nesse texto estão no presente, ou melhor, no particípio presente. Ou seja, fala da nossa caminhada cristã. Então, a gente não está falando apenas da primeira decisão, a gente está falando da decisão contínua, que a gente vai tomando dia após dia. De aqui estamos e aqui permanecemos. Diante da cruz de Cristo, nós iremos até o fim. Bom, por isso eu quero que inicialmente você pense, de que lado você está? Você está entre aqueles que estão sendo salvos, que creem na cruz, ou você está entre aqueles que estão perecendo, se auto-sabotando, porque olham para a cruz e a cruz não significa nada para você? Bom, mas em segundo lugar, dos versos 19 ao 21, uma cruz, dois paradoxos. Eu peço que você me acompanhe na leitura aqui. Verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Para você não se assustar muito, a palavra paradoxo, irmãos, é uma palavra difícil, mas muito fácil de se entender. Aqui ela passa uma razão para a gente de que existem duas ideias numa mesma frase que parecem contraditórias. O paradoxo ele sempre vai parecer contradição, porque são duas ideias opostas, duas palavras opostas. Só que naquela frase, quando a gente chega um pouquinho mais perto dela, aquilo faz sentido. O nome disso é paradoxo. Não tenha medo de paradoxos, porque a fé cristã é cheia deles. Um exemplo aqui, Jesus disse no Sermão do Monte, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Veja, irmãos, o que felicidade tem a ver com lágrimas? Filipe pregou aqui pela manhã, Esdras capítulo 2. Ele falou, Deus cuida de nós até mesmo no nosso sofrimento. O que cuidar de sofrimento tem a ver? Quando você olha de longe, parece contradição, mas quando você se aproxima, você vê que mesmo pelo sofrimento, Deus está cuidando de nós. O nome disso é um paradoxo belíssimo que vem do céu. E a gente já viu um paradoxo nesse texto. Sabe qual? O primeiro paradoxo. Quando a gente falou sobre cruz e poder no mesmo versículo.
Paulo começou dizendo lá no verso 18, eu volto lá, a mensagem da cruz é loucura, mas depois ele completa, para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Veja, irmãos, o que a cruz simbolizava naquele tempo. E eu sempre gosto de dizer isso, porque quando você ouve a palavra cruz, infelizmente, você pensa em cruz com a sua cabecinha do século 21. E não é assim, você tem que pensar com a cabecinha deles do século I. Porque cruz para a gente hoje já tem uma conotação maravilhosa. Né? Nós penduramos a cruz, a gente coloca a cruz no peito, a gente coloca a cruz para enfeitar a igreja. A cruz para a gente é um símbolo de vitória. Mas não era assim no século I. Naquele tempo, irmãos, cruz era um símbolo de vergonha, um símbolo de fraqueza, um símbolo odioso, a ponto da Escritura chamar de maldito. Isso era a cruz, vergonha. É claro que Jesus vai inverter esse símbolo. Mas veja, quando um grego, um filósofo, alguém de fora, ouvia a palavra cruz, ele nunca pensaria em colocar na mesma frase a palavra poder. Então, para quem olha de longe a fé cristã, no primeiro momento ele vai achar que um Deus, que é o nosso herói perfeito, que veio nos salvar e morreu na cruz, não está com nada. Mas se ele se aproximar um pouquinho mais e der um tempo para a gente explicar, a gente vai mostrar para ele que tragada foi a morte pela vitória. Que o maior símbolo de derrota da humanidade se transformou no maior símbolo de vitória da humanidade. E aqui eu já gosto de explicar uma coisa para você. Você já viu que todo cemitério tem uma cruz? Pelo menos os cemitérios que não são judeus. Já viu, né? Tem aquela cruzinha bonita, branca, ou pintada de outra cor, não importa. Cuidado, porque a gente vai perdendo um pouco o poder do símbolo. Sabe por que a cruz foi colocada sobre um falecido? E antigamente isso era muito mais sério. Porque a cruz só era colocada sobre túmulos de crentes, cristãos. Porque não era só para identificar que aquela pessoa, uma vez na vida, foi crente. Não. Era para identificar alguém que ressuscitaria dentre os mortos. Você sabia disso? A cruz era para identificar isso, que meu corpo vai descansar, mas quando a trombeta tocar, ele vai ressuscitar dentre os mortos. Porque se morremos com Cristo, ressuscitaremos com ele. Amém? Bom, esse é o primeiro paradoxo, mas há um segundo, irmãos. O segundo paradoxo está, sim, nos nossos versos, do 19 ao 21, que é o paradoxo da sabedoria e loucura. Quem colocaria na mesma frase, se não o apóstolo Paulo, se não a fé cristã? Sabedoria e loucura. Ah, irmãos, que maravilha. E eu peço a atenção aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é citar as Escrituras. É mostrar que essa história de confundir a sabedoria humana, fazendo-os beirar a loucura, não é coisa nova. Paulo vai citar 2 textos de Isaías, mostrando como desde lá de trás, talvez até da fundação do mundo, Deus já vem confundindo a sabedoria humana. Isso é maravilhoso, irmãos. E ele vai citar aqui, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Irmãos, a gente poderia citar aqui N motivos para mostrar como que Deus vai confundindo a sabedoria humana com o passar do tempo. Eu lembro de alguns aqui. Primeiro, talvez o mais improvável, Deus escolheu a menor nação daquele tempo, daquele período, daquele lugar, mais insignificante, mais empoeirada, que nem armas tinham para se defender, não tinha exército, não tinha nada. Ele escolheu o povo de Israel, montou a nação, criou a nação, escolheu do nada. Por quê? Porque eram os mais numerosos? Não, por causa do seu amor. Mais ainda, ele escolheu, certa vez, o menor de uma casa de homens altos e guerreiros para ser o seu rei segundo o seu coração. Ele escolheu, já disse aqui, repito, mulheres estéreis, pelo menos 3, para serem as mães da nação de Israel. E na plenitude dos tempos, ele escolheu a Virgem para dar luz ao Messias, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja isso, irmãos, que maravilhoso. Deus usando paradoxos para confundir a sabedoria humana a cada dia e a cada momento que passava. Bom, mas voltando para o nosso texto, irmãos, eu preciso dizer isso. O apóstolo Paulo, de forma alguma, ele está incentivando o que nós chamamos de anti-intelectualismo ou anti-lógica. O apóstolo Paulo não é contra a erudição.
embora ele cita isso, embora ele fala sobre isso. O que Paulo está mirando aqui é quando se usa a erudição para tentar explicar as coisas de Deus. O alvo que Paulo quer acertar aqui é somente esse. Ele quer dizer assim, sim, a sabedoria humana é importante. Até porque, escute o que eu vou dizer para você aqui. De uma certa forma, irmãos, nós usamos sim a sabedoria humana. Existem ferramentas que nos ajudam até um certo ponto. A nossa sabedoria consegue sim guardar muita coisa, consegue aprender muita coisa. Só que quando se trata das coisas de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa lógica só vai até um certo ponto. Já ensinei isso aqui e repito. A lógica humana, irmãos, ela vai acompanhando a fé. E consegue acompanhar a fé, tá? Mas quando chega num certo ponto, numa coisinha chamada milagre, numa coisinha chamada coisas extraordinárias, presença sobrenatural de Deus e tantas outras coisas correlatas, irmãos, a nossa lógica não consegue mais acompanhar. E não acompanha por quê? Porque agora se tornou ilógico? Não. Porque se tornou irracional? Também não. Porque agora é supralógico. É uma outra lógica, uma lógica que a gente ainda não entende. Talvez um dia entenderemos. É a lógica divina. Amém, irmãos? E Deus continua aqui rejeitando a lógica humana. A lógica humana é importante, mas não dá para explicar as coisas de Deus. Irmãos, o que Paulo queria aqui é basicamente que aqueles irmãos, e claro, a comunidade também de Corinto, que eles fizessem o que Paulo fez em Romanos 11, versículo 33. Que eles parassem diante da grandiosidade de Deus e só dissessem: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. É só isso que ele queria. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, diante do conhecimento de Deus, irmãos, a gente só tem que se curvar e adorar, porque ele é muito maior do que a nossa mente pode alcançar. Amém? É isso que ele está ensinando aqui. Por isso eu pergunto para o seu coração, inicialmente, você tem crido apesar das evidências? Você continua crendo quando a sua mente entra em parafuso? Ou quando você não consegue acompanhar? Você tem usado as lentes certas para compreender o mundo de Deus e a natureza do seu Deus? Ou você tem usado as outras lentes? Ontem eu pregava na PIB de Jacutinga, irmãos, aniversário da igreja, 42 anos, e lá eu conversava com os irmãos basicamente sobre isso, sobre como a gente usa lentes erradas em momentos errados. Por exemplo, ali eu falava sobre igreja, e eu falava como que a gente está interpretando o crescimento da igreja com as lentes erradas. A gente mede o crescimento da igreja usando lentes, por exemplo, de gestão. Lentes de métodos empresariais. É claro, irmãos, que em algum momento uma ferramenta ou outra vai coincidir. Isso é óbvio. Vai nos servir, nós vamos utilizar e vai ser muito legal. Agora, irmãos, calma. Igreja é muito mais do que isso. Não dá para acompanhar. Não dá para medir o crescimento de uma igreja com números, com estrutura, com recursos, com dinheiro na conta bancária. Não dá para usar isso. Não dá. Até porque, irmãos, lembra de Apocalipse? Tinha uma igreja lá, que o próprio Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 2, disse o seguinte: eu conheço a tua pobreza, mas você é rica. Entende, irmãos? A igreja era pobre financeiramente, mas ela era rica da graça de Deus, era rica da presença de Deus. Um dia, irmãos, a gente terá uma estrutura melhor, mas quando a gente estiver lá, a gente vai agradecer a Deus, porque mesmo quando a gente tinha uma estrutura ruim, nunca faltou a palavra e a presença de Deus. Amém? Então a gente precisa, irmãos, ler as coisas de Deus com a lente certa, para a gente poder entender a sabedoria de Deus. Bom, terceiro lugar, me acompanhe, versos 22 em diante. Uma cruz, 3 perspectivas. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se no início nós vimos 2 grupos, agora nós temos 3 perspectivas. 3 visões de mundo sobre a cruz, sobre a mensagem do Evangelho. E a primeira eu vou chamar aqui de religiosos, representado pelos judeus.
Por que está escrito, os judeus pedem sinais? A gente sabe, irmãos. Os judeus não aceitaram e até hoje não aceitam Jesus Cristo como Messias. Sabe por quê? Porque eles acham que os sinais que Jesus apresentou são insuficientes para que ele tenha credenciais de Messias. E eles citam pelo menos 3 sinais que os judeus não podem aceitar de que Jesus de fato é Messias. É claro que a gente tem resposta para os 3. E eu acho que você vai conseguir responder, tá? Mas o primeiro é, Jesus deveria ter restaurado o trono de Davi. O trono de Davi continuou vazio e empoeirado, desocupado. Como é que ele é o Messias se ele veio e ele não colocou uma coroa na cabeça e não se sentou no trono de Davi? É a primeira pergunta que se faz. A segunda, ele deveria ter restaurado a nação, reunido todos os dispersos que estavam espalhados pelo mundo inteiro. Ele não fez isso. E o terceiro sinal, irmãos, talvez seja o pior. O terceiro sinal era, ele deveria triunfar sobre os gentios. Ele deveria ter vencido todas as batalhas. Porque se Davi venceu inúmeras batalhas, quanto mais o Messias venceria. É assim que a cabeça deles funciona. Principalmente contra os romanos, que estavam ocupando o território de Israel. Eles não conseguiram aceitar que Deus mandaria o seu próprio filho para nos salvar pela fraqueza, para nos salvar pela cruz, irmãos. E principalmente ser derrotado pelos gentios. Ei, os romanos penduraram ele na cruz. Os romanos amarraram ele, bateram nele, surraram ele. E no final das contas, ele deu o último suspiro. Ele morreu. Por isso, irmãos, esse é o motivo. Mas não é só esse. Eles também dizem que a cruz é escândalo. Escândalo, vergonha, como eu disse já. A cruz era símbolo de maldição para o pior dos prisioneiros, dos malfeitores. Mas também a gente não pode esquecer. Foi por causa dos judeus que Jesus chegou na cruz. Bom, mas a segunda perspectiva também está aqui. Os filósofos gregos. Aqui representado pelos gregos, pelos gentios, os quais, para eles, procuram sabedoria. E a cruz é loucura para esse grupo, para esse tipo de gente. Bom, basicamente por quê, irmãos? Porque toda a filosofia grega, não só a grega, mas as outras mitologias ali próximas, eles tinham o tal do mito do herói. Eles exaltavam o heroísmo. Os gentios, eles podiam aceitar que um homem se tornasse divino, um homem ascendesse, como Perseu, Teseu, Aquiles, Hércules e tantos outros, que pela força do braço, vencendo batalhas, derrotando inclusive outros deuses, ascendesse ao Monte Olimpo. Um homem poderia se tornar Deus. Agora, sabe o que não pode? Um Deus se tornar homem. E não confunda aqui. Eu sei que na mitologia os deuses visitavam a terra em forma humana, mas aquilo era uma aparição. Ele não se encarnava, ele não se tornava homem, como Jesus fez. Irmão, Jesus foi concebido no ventre de Maria. Ele se tornou um bebezinho. Ele nasceu, ficou no colo, foi amamentado. Ele cresceu, se desenvolveu. E você sabe, com 30 anos de idade, começou o seu ministério. Jesus se fez homem e habitou entre nós. Então, os gregos podiam aceitar que um homem se tornasse Deus, mas que Deus se tornasse homem? De forma alguma. Segunda coisa, pelo mito do herói, veja, a ideia toda foi construída como alguém que luta, batalha, vence as piores guerras e então conquista o mais alto posto. Como que eles poderiam aceitar que o herói perfeito viveria, faria inclusive até grandes milagres, mas no final das contas seria pendurado numa cruz, morto, ensanguentado, numa figura pálida e triste, num dia nublado. Veja, irmãos, que cenário. Eles não poderiam aceitar que esse é o herói dos heróis, o herói perfeito. Entende? Bom, mas antes de eu falar da terceira perspectiva, que obviamente é a do crente, é a sua, deixe-me lembrar para você, estamos todos diante da cruz de Cristo. Todos. E até hoje, esses dois grupos aqui chamados de judeus e gentios continuam diante da cruz de Cristo. E isso aqui, irmãos, é um lembrete para o seu coração. Para você que vai evangelizar o mundo. Para você que vai pregar esse evangelho.
você precisa lembrar disso aqui que eu vou falar para você. Ei, não vão estender tapete vermelho para a gente, pessoal. Não vão. Não vão. Não vão jogar rosas no meio do caminho. Sabe por quê? Porque para aqueles que confiam em si mesmos, através da religião, eles infelizmente vão nos odiar. E vão refutar e odiar a nossa mensagem, porque ela continua sendo escândalo para eles. Mas para aqueles que também confiam em si mesmos, através da sabedoria humana, do conhecimento e da filosofia, eles também vão rejeitar a nossa mensagem. Em outras palavras, irmãos, todo evangelista precisa saber disso aqui. Ei, a pregação da cruz continua sendo loucura para o mundo que se diz o mundo mais inteligente de todos os tempos. Porque eles continuam olhando com a sabedoria humana e não com a sabedoria divina. Mas calma, aí está você. Aí está você, que pode fazer muito mais. A terceira perspectiva, Paulo fala também no texto. E ele vai dizer no verso 24, mais. Ah, irmãos, como esse mais é confortador, né? Diante de tanta rejeição, de tanta incredulidade e indiferença, tem um mais aqui. Mas, para os que foram chamados. Veja isso, irmãos. Tanto judeus como gentios. E olha que nota interessante para o seu coração. Eu falei para você, a divisão nunca foi étnica, irmãos. Nunca foi. Até porque o mundo aqui já tinha sido dividido entre judeus e gentios. Então, quem são aqueles que creem? São judeus e gentios que creem no escândalo da pregação. Ah, irmãos, que nota maravilhosa. Não é um terceiro grupo, uma terceira via, uma terceira nação, não. São judeus e gregos que creram no poder do Evangelho. E então ele diz que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Só para lembrar e aquecer um pouquinho o teu coração. Deixa-me citar um texto, irmãos, que deixa isso claro. Como que a cruz está diretamente ligada ao poder de Deus. Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Como é que ele fez isso? Paulo responde, ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Ele já podia parar aqui, né? Já podia parar, já está bom. Mas ele vai explicar como é que ele fez isso também. Ele vivificou quando perdoou. Mas quando que ele perdoou? Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Tá bom demais, né? Mas como que ele fez isso? Ele a removeu pregando-a na cruz do Calvário. Veja isso, irmãos. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Só para lembrar para o seu coraçãozinho crente. Sabe o que estava escrito nessa cédula? Sabe o que estava escrito lá? Talvez, irmãos, palavras como essa. Toda alma que pecar, essa morrerá. Talvez estava escrito ali, o salário do pecado é a morte. Deus não tem por culpado o inocente, não tem por inocente o culpado. Em outras palavras, o Deus, o juiz de toda a terra fará juízo. E nós estamos debaixo desse juízo. E mais, irmãos, uma dívida cometida contra um Deus infinito se torna uma dívida infinita. Então, cá estamos nós, devedores, diante de um credor universal, um credor infinito, que tem todo o poder e que prometeu, no final dos tempos, cobrar essa dívida. E cá estamos nós, devendo agora uma dívida infinita contra esse credor. E é nesse momento que aparece o fiador universal. Ah, irmãos, o fiador perfeito. Aquele que veio na hora certa, no momento certo, irmãos. E ele, veja bem, ele não apenas chegou até nós com o preço certo para pagar pela nossa dívida. Não só isso. Se a dívida é universal e infinita, imagine o tamanho do preço que ele deveria pagar. A boa notícia é, ele tem o preço. Ele tem o preço, lembra? Foi por um alto preço que ele nos salvou. Mas calma, irmãos, calma. Ele tem o preço na mão, mas quem garante, irmãos, que ele vai nos dar o preço? Quem garante que ele vai pagar o preço no nosso lugar?
Quem garante que nós merecemos isso? Como que a gente sabe, irmãos, que ele vai pagar o alto preço ao Pai por nós? Quando eu lembro, irmãos, da história do filho pródigo, que é uma história extremamente emocionante que traduz para a gente como uma ilustração o Evangelho. Uma ilustração. Não sei se você sabe, mas nós somos o filho intransigente. Nós somos o filho gastador, pródigo. Nós matamos o nosso pai antes do tempo, pedindo a nossa herança. Nós saímos de casa. Nós fomos gastar o dinheiro com os amigos. E nós terminamos a história na lama, como é a história de todo ser humano. E foi de lá que ele nos resgatou. Mas agora está aqui o filho pródigo, lembrando do que comia na casa do pai, lembrando das benécias do pai, de como era bom estar na igreja, de como era bom estar nos caminhos do Senhor. E ele está pensando, eu vou voltar. Mas você já parou para pensar, se colocando no lugar do filho pródigo. Quem foi que disse que o pai vai me aceitar de volta? Quem disse isso, irmãos? O melhor lugar para estar é lá, na casa do pai. Mas espera aí, eu já matei meu pai. Eu já roubei seu dinheiro. Eu já gastei seu dinheiro. Eu já fui para a gandaia. Quem garante que quando eu chegar no portão, meu pai vai abrir o portão e vai me receber de volta? Quem garante isso, irmãos? É a graça soberana e abundante de Jesus Cristo que garante isso. É o seu amor infinito, insondável e incondicional, irmãos. É Ele que garante. Foi o texto que foi lido pela equipe de louvor. Paulo termina Gálatas 2:20 dizendo, Ele me amou e se entregou por mim. É isso que garante. Ele não só tem o preço pela tua dívida, mas ele garante que ele pagará esse preço no teu lugar. Irmãos, ele morreu por causa de nós. Ele morreu no nosso lugar, mas ele morreu em nosso favor. Por isso eu pergunto, como você tem olhado para a cruz de Cristo? Desprezo, indiferença, vergonha? Ou você tem olhado para ela como a vitória da sua vida? Como aquilo que realmente importa, como aquilo que nos identifica. Ei, escute isso, o trauma não pode me identificar, a dor não pode me identificar, o luto não pode me identificar, o câncer não pode me identificar, a perda do relacionamento não pode me identificar, o divórcio não pode me identificar, mas a cruz de Cristo pode me identificar. Escute isso, você está diante da cruz, e a pergunta é, teu coração queima por isso? Irmãos, o meu está queimando. Mas em quarto e último lugar, para a gente fechar o texto, uma cruz, uma glória. Aqui eu vou ler, irmãos, porque a gente não leu ainda. Me acompanhe na leitura. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, por que Paulo vai terminar o conteúdo da mensagem do Evangelho falando de glória? Eu quero explicar isso para você, porque isso aqui é basicamente o argumento irrefutável de Paulo. Porque até agora, Paulo está dizendo o seguinte, olha só, não faz sentido a igreja estar dividida. Não faz sentido vocês estarem seguindo partidos dos quais tem líderes no meio da igreja. Não faz sentido dividir a igreja se o que nos une é o fato de que nós fomos salvos pela mesma mensagem, a pregação da loucura do Evangelho. Então não faz sentido, é isso que Paulo está defendendo até aqui. Também não faz sentido vocês confiarem na sabedoria humana. Os teólogos acreditam aqui que provavelmente, os partidos, escuta isso, é importante, foram divididos por causa da paixão que os coríntios tinham da eloquência. Olha só. Por isso Paulo está batendo desde o início do capítulo 1, e ele vai
aprofundar isso no capítulo 2, sobre eloquência, oratória, basicamente a forma pela qual se entrega a mensagem. Muito provavelmente, aquelas panelinhas eram formadas por pessoas que gostavam de ouvir Apolo falar, porque ele é chamado de homem eloquente. Ou outros gostavam do jeito de Paulo falar, outros gostavam do jeito de Cefas falar. Então, eles estavam se dividindo, veja, irmãos, usando lentes humanas, usando a sabedoria humana. Aí chega aqui no final, sabe o que Paulo vai fazer? Paulo vai usar o argumento irrefutável. É como se ele virasse para os coríntios e dissesse assim: olha, vocês estão escolhendo líderes de acordo com o que vocês veem que eles têm de bom, de maravilhoso, né? De técnica, de verbosidade, de oratória. Mas lembre-se de quem vocês eram. Esse é o argumento irrefutável. Porque vocês escolhem eles assim, mas imagina se Deus escolhesse você assim. Vocês não foram escolhidos por isso. E aí Paulo precisa amassar um pouquinho os coríntios, lembrar as origens deles. E por isso Paulo está dizendo: ei, peraí. Poucos entre vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos de nobre nascimento. Não é que Paulo está humilhando ninguém aqui não, gente. Paulo está lembrando que eles não eram nada quando foram escolhidos. Provavelmente eram como o filho pródigo, estavam na lama da vida existencial lá no mundo, perdidos, vagando por aí como ovelha perdida. Mas foram encontrados. E a despeito da sujeira pela qual eles foram encontrados, Deus os chamou. É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram escolhidos pela graça de Deus, e não por outra coisa, e não pelo mérito. Bom, irmãos, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso mostra que existe uma cruz e só existe uma glória. E a glória, irmão, já adianto para você, é toda de Cristo Jesus. Não dá para olhar para a cruz e a gente achar que a gente tem algum mérito nessa coisa toda. Não dá para olhar para essa mensagem, ouvir a pregação e achar que a gente fez alguma coisa. A gente foi escolhido por quê? Porque era especial? Não. Por quê? Porque tínhamos um pouco mais de entendimento do que os outros? Também não. Nós fomos escolhidos, irmão, simplesmente porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou, porque Ele resolveu usar de graça para conosco, e ponto final. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora veja, irmãos, eu disse, eles escolhiam panelinhas. Qual era o risco disso? O risco era que esses irmãos, tanto os membros quanto os líderes, o próprio Paulo, se tornassem vaidosos. Porque, veja, eu estou na igreja e tem um grupo que só quer me ouvir, que só quer me seguir, que fala: não, mas você fala de um jeito especial, então eu quero seguir você, pastor Miguel. E aí o risco da gente se envaidecer é muito grande. Por isso que Paulo, lá no verso 13, Paulo disse o seguinte: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo está dizendo assim: peraí, gente, calma aí. Olha, primeiro, eu não morri por vocês, então você não tem nada que me seguir, você tem que seguir a Cristo. Segundo, eu não vim para cá para batizar ninguém. Batizei um ou outro. Meu ministério é o ministério da pregação da palavra. Eu vim pregar Cristo e esse crucificado e nada mais. Então Paulo já está tirando dele o risco dele se envaidecer. Porque, irmãos, quando a gente divide a igreja, quando a gente cria panelinha, quando a gente cria partidos, quando a gente começa a gostar de pessoas por causa disso ou por causa daquilo, sabe o que a gente está fazendo? A gente está esvaziando a cruz de Cristo. A gente está caminhando para a divisão e não para a unidade. A gente não vai ser conhecido, ou não deveria ser conhecido pela divisão. Deveríamos ser conhecidos pela unidade em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Mas há o risco pior da membresia se envaidecer. Porque quem fazia parte do grupo tal poderia ficar mais soberbo do que o outro grupo. O meu grupo é melhor. Cara, a gente segue Apolo. Apolo sabe tudo. Ele fala de um jeito como ninguém fala. Entende, irmãos? Paulo deseja acabar com isso na igreja. Lembra? Porque só existe uma cruz, só existe uma glória. Então Paulo termina dizendo: para que ninguém se vanglorie diante dele. É por iniciativa dele, não de Apolo, não de Cefas, não de Paulo, que
vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, eu quero encerrar apenas perguntando para você. Você se lembra de onde você saiu? Você se lembra quem você era? Eu sei que para alguns já faz muito tempo, mas eu queria fazer esse exercício didático para você. É didático. O que Paulo está fazendo aqui é lembrando para os coríntios, o argumento irrefutável é esse, que a gente possa lembrar disso, porque toda vez, e escute isso, irmãos, a gente está falando de centralidade, só que o ser humano, ele tem o dom de se esvair, de se desviar, de se afastar do centro, que é Cristo Jesus. Infelizmente, isso é da nossa natureza. E o que Paulo ensina para a gente nessa passagem é, toda vez que você estiver fugindo, se afastando, saindo, se esquecendo, ei, lembre-se de onde Deus tirou você. Irmãos, isso aqui não é retórica, de fato. Eu quero que você pense nisso. Lembra disso agora por 1 minuto, a gente vai terminar orando. Lembra o que você fazia, as guerras e batalhas que você perdia o tempo todo. Mas quando Jesus te encontrou, você começou a vencer e você venceu pela primeira vez. Aí você disse não para o pecado que você nunca tinha conseguido dizer não na sua vida. E naquele momento você entendeu, ei, é verdade, Cristo me salvou. Entende, irmãos? De vez em quando a gente tem que fazer esse exercício. Sabe por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente se esquece daquilo que é central e mais importante na nossa vida. A mensagem da cruz de Cristo. E quanto mais a gente se afastar dela, mais a gente vai ficar brigando por causa de bobagem e coisas de sabedoria humana. Por isso, hoje fomos convidados, irmãos, a voltar para a cruz de Cristo. E diante da cruz, dar uma resposta final. E dizer, Senhor, estou aqui. Eu lembro quem eu era. Eu lembro quem eu sou. Há muito que melhorar. Mas eis-me aqui, Senhor. Continua trabalhando na minha vida. Completa a obra que o Senhor começou. Irmãos, é maravilhoso porque a gente leu aqui 3 palavrinhas no verso 30 e a gente passa assim desapercebido. Mas eu vou ler de novo. Ele vai dizer assim, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está citando a salvação nos 3 tempos verbais. Nos 3 tempos verbais. Isso é importante para a gente. Justiça, ou seja, fomos justificados em Cristo. Ou seja, fomos justificados quando Cristo morreu na cruz. Você, mesmo sem existir, sem saber, Jesus derramou o sangue na cruz por você. Isso é atemporal, isso aconteceu uma vez só e nunca mais acontecerá. Foi o sacrifício perfeito realizado de uma vez por todos. Mas ele fala, justiça, mas também santidade. Santidade, irmãos, é a salvação no tempo presente. Lembra? Estamos sendo salvos. É o progresso da salvação da vida cristã, a cada dia mais parecido com Cristo, a cada dia mais aperfeiçoado, a cada dia negando e renunciando o meu pecado, a cada dia mais perto da salvação. Mas tem a palavra redenção. E aqui nós acreditamos que Paulo está falando da redenção final, que é quando, irmãos, todas as coisas tiverem sido cumpridas. Jesus Cristo agora já voltou. Lembra das cruzes que estão identificando aqueles irmãos que já partiram? Lembra? Lembra o que ela significa? O que ela significa? Que eles ressuscitarão com Cristo. Agora, irmãos, a trombeta tocou, eles estão ressuscitando. E estão se encontrando conosco, se estivermos vivos, que fomos arrebatados, encontrando Jesus nos ares. Todo o povo de Deus está sendo reunido de todos os cantos, por miríades e miríades de anjos. Está acontecendo, Jesus está voltando. E sabe o que está acontecendo aqui? A salvação futura. Um dia, irmãos, seremos salvos de uma vez por todas. Não apenas da culpa e da presença do pecado, mas da nossa natureza pecaminosa. Porque seremos glorificados e seremos semelhantes a Ele naquele grande e belo dia. Amém? Então que você guarde isso no seu coração. Você foi salvo, está sendo salvo e também será salvo naquele grande dia. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Vamos a Deus em oração.